TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão aqui ligadinhos, mais um Janela do Céu iniciando. O meu convidado de hoje é o Gerson Silva, lá de Joinville, e ele tá aqui junto comigo, né, presencialmente pela sala virtual, mas a gente vai conversar um pouquinho para ele poder contar a história dele, né, como é que ele conheceu o Senhor, aquilo que interessa para nós, né, a experiência de vida com Cristo. Tudo bem, irmão? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, Ana. E é isso aí, né? Então a gente sempre tem experiências, né, para testemunhar, né, para falar do que o Senhor fez em nossas vidas, né? E eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo não faz muito tempo, foi no ano de 2017, né? Uhum. Eu conheci a minha atual esposa, né? E ela já tinha um grupo familiar na cidade de Charqueada, cidade onde que eu morava, aí no Rio Grande do Sul, né? Região metropolitana de Porto Alegre. E foi através dela que eu conheci, que eu entrei direto num grupo familiar, que eu nem sabia o que era um grupo familiar, né? E aí, do grupo familiar, daí eu comecei a participar dos cultos, né? Que aí a gente não tinha, só tinha 2 grupos familiares na cidade de Charqueada, não tinha o templo, né? Então a gente tinha que congregar na cidade de Butiá, que é uma cidade a uma distância de 40 e poucos quilômetros, né? E aí eu comecei, né, a frequentar os cultos, né, congregar, né? E logo em seguida, comecei no início do ano de 2017. E aí, lá por maio, mês de maio, eu decidi pelo batismo, né? Uhum. E no momento, quando tu Aí começou a ir no grupo familiar, quando tu iniciou no grupo familiar, tu estava vivenciando alguma coisa que te fazia buscar Deus? Qual foi o teu interesse, assim, de se encontrar dentro de um grupo familiar? Com certeza, né? Antes disso, eu vivi uma vida atribulada, né? Com vários problemas, né? Inclusive, bem no início, assim, da minha juventude, assim, eu tinha problemas com depressão também, né? E aí, ao longo do tempo, assim, eu fui buscando outras alternativas, assim, né? Para tentar preencher aquele vazio que eu tinha, né? Eu não sabia o que era, né? E hoje eu sei que é a falta de Deus, né? Sim. E aí eu busquei tentar preencher esse vazio com álcool e drogas, né? Aí passei por uma fase de uso de drogas, mas eu não, assim, não cheguei ao fundo do poço, mas, sabe, mas usei, assim, por um longo tempo, mas Sim. moderadamente, né? E aquilo ali não me preenchia, muito pelo contrário, aquilo ali só me trazia mais depressão ainda depois que acabava os efeitos, né? Mas eu continuava porque eu não conseguia encontrar Deus, assim, eu não sabia onde encontrar, na verdade, né? Uhum. E aí eu busquei Deus em vários outros lugares, em várias outras, né, religiões, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, a gente deixa a verdade, deixa Deus por último, né? Que a gente procura outros lugares com, vamos dizer assim, com mais facilidade, né? Porque eu sabia que um cristão teria que se negar de várias coisas, né? E eu achava que eu não conseguiria isso. Tanto é que antes de tudo isso, eu frequentei umas denominações e numa delas eu perguntei o que era necessário para que eu viesse a me batizar, né? E viesse a seguir o Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Definitivamente, né? Eu já estava cansado de ir em diversos lugares, né? Não sentia nada, não enxergava, não encontrava Cristo, não via Deus em nenhum daqueles ambientes, né? E aí nessa denominação eu perguntei o que era necessário. E aí aquela situação que todos nós já sabemos, né? Que eles falam que a gente tem que fazer uma preparação, uma santificação, alguma coisa que é impossível para a gente, né? Que a gente sabe que é só o Senhor Jesus Cristo que nos liberta, que cura e que nos restaura, né? Então,
aquilo ali me desanimou, né? E eu vi que, então, para mim, seria impossível. Eu pensei assim, eu me batizar, eu me preparar, eu me santificar, eu me libertar dos meus vícios, dos meus problemas, né? Então, aquilo ali me deixou um pouco desanimado em relação ao Uhum. batismo, mas mesmo assim eu continuei a frequentar essas reuniões, né? Numa denominação até que eu conheci essa minha esposa, né? Que já era cristã, já era da Igreja de Jesus Cristo e como eu falei antes, ela já tinha o grupo familiar na casa dela, né? Então ela era ela que liderava o grupo no caso, né? E aí foi conhecendo ela, o Senhor usou ela para me colocar no lugar certo, né? Uhum. Num E grupo como foi familiar, os e primeiros depois eu grupos conheci, familiares? Como foi os primeiros não, grupos familiares? Era estranho? Era novidade? O que que tu achou daquele nos ambiente? primeiros, não, para mim era novidade porque eu não conhecia, não sabia o que era um grupo familiar, né? E nos primeiros, assim, eu fiquei meio assim, eu não me senti muito, não me senti muito, vamos dizer assim, aquilo não me atraiu muito nos primeiros, sabe? Mas depois eu fui tomando o gosto pela coisa e fui gostando. Daí ela me apresentou os materiais e tudo, né? E aí eu comecei a ler os materiais junto com a Bíblia e comecei a me motivar a buscar na palavra e nos materiais, né? Conforme e graças a Deus que ela foi me indicando os materiais que eram os meus problemas que eu estava tendo naquele momento, sabe? Que era depressão, livros da depressão, né? E por aí vai. E aí, logo em seguida, o presbítero de Futial, o irmão Adilon, aí ele me deu um livrinho, o Portal da Glória, que ele tinha, né? E depois me indicou para mim me estudar o livro A Cura Interior, né? Básica, e depois já passei para a aprofundada, né? Danos da Amargura, e Senhor Serve e Conserva, que eu tinha muito problemas em relação assim, à questão do perdão também, né? Então, esses materiais aí foram me abrindo o entendimento, né? O que eu precisava, né? E dali por diante, ali eu comecei a me alimentar, né? Me alimentar da mesa, me alimentar dos materiais, tudo, né? Da palavra. E aí comecei a gostar dos encontros, das reuniões, né? E dos cultos também, né? E aí, conforme eu falei, daí em janeiro eu conheci, né? Comecei a frequentar os grupos e os cultos e aí teve um encontro microrregional aí em Cachoeira no dia 27 de maio. E aí a partir daquele encontro nós fomos lá e eu voltei para casa dizendo para ela que eu queria me batizar. E aquele era o momento que eu queria tomar essa decisão, que é uma decisão que eu já estava querendo tomar muito tempo e que tinha chegado aquele momento, sabe? Que era aquele momento. E aí na viagem até Charqueados a gente veio conversando tudo. E aí eu liguei pro presbítero, tudo falando que no outro dia ia ter o culto lá, né, na cidade do Tiá. E eu perguntei para ele, e aí ele já se prontificou tudo certinho, né? E aí após o culto lá, eu me batizei, né? No dia 28 de maio, né? Então, nesse ano fechou 6 anos, né? De uma nova vida, dessa caminhada com Cristo aí, que graças a Deus mudou muita coisa, né? E como é que foi esse E antes eu processo procurava. de tu conseguir ver a mudança em ti, no teu dia a dia, na maneira que tu pensa, a maneira que tu age? Tu conseguiu ver isso logo? Ou foi aos poucos que tu sentiu? Como é que foi que tu começou a ver que Cristo estava realmente na tua vida? Não, a gente vai percebendo aos poucos, né? E os familiares também, né, comentam, assim, com o tempo os familiares vão percebendo, né, que a gente vai tendo uma mudança, né, e aí a gente vê que realmente é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que muda a gente. Às vezes a gente nem percebe, assim, quando vê as coisas estão mudando, né, mas por quê? Porque a gente tem no nosso interior aquela vontade de mudar, né, então eu decidi pelo batismo que eu queria viver uma vida com Cristo, né, eu estava cansado de procurar o Senhor em diversos outros lugares, não achava, muito pelo contrário, era só decepção e decepção, né? E aí, quando eu encontrei verdadeiramente o Senhor, né? Que foi nesse ministério, então, foi nesse ministério que o Senhor me deu uma nova vida, onde eu nasci, né? E eu louvo e agradeço a Deus por eu ter nascido nesse ministério, né? Então, dali por diante, foi só o meu crescimento de vida, se vamos dizer assim, as minhas libertações e o meu entendimento, né, da palavra e tudo, foi em relação à mesa, né?
foi de eu me alimentar com os materiais para cada fase da minha vida, né? E graças a Deus, o presbítero lá e a minha esposa foram me auxiliando, né? Com os materiais a cada fase, né? E aí os materiais me abriram o entendimento que esses materiais que nós temos, os livros, tudo, eles facilitam bastante o entendimento da palavra, né? Eu digo sempre assim que é como se fosse uma interpretação da palavra, né? Através dos materiais. A gente pega o material e pega a Bíblia e aí vai acompanhando tudo e a gente vai entendendo melhor. Abre mais o entendimento da mente da gente para compreender, né? Uhum. E a gente sabe E foi aí que eu comecei. Que hoje no dia a dia, né, muitas pessoas passam por esse processo de depressão, né, como tu falou, que tu teve na tua vida, né, de dificuldade, de não entender bem o que tá acontecendo, não saber o porquê, de onde vem, enfim, são vários sentimentos que dá, né, e o que tu diria, assim, pra uma pessoa que passa por um momento desses, como é que tu diria que Jesus te ajudou, que Jesus te auxiliou, tu conseguiria, assim, expressar algo que tu viveu, no caso, né, que tu sentiu isso na tua vida, né, que tu encontrou no Senhor um refúgio, né, uma solução. Sim, tu acabou de dizer, é no Senhor, eu encontrei refúgio no Senhor. Então, é o Senhor que liberta, o Senhor que cura, o Senhor que salva, né? É o Senhor que faz todas as coisas. Basta a gente, né, buscar Ele, né? Buscar e confiar nele, né? Usar a fé, né? Porque é Ele que faz todas as coisas. Então, conforme eu tinha falado antes, a gente busca, sem um entendimento, a gente busca o Senhor em diversos outros lugares, né? Mas quando... E eu, graças a Deus, eu consegui achar o Senhor e foi ali que eu conseguia me libertar de todas as coisas, né? Porque o Senhor me libertou através da minha fé, da minha confiança no Senhor, né? Porque eu vi que era só Ele na minha vida. Depois de diversas tentativas, eu vi que era só Ele. Então, eu digo para aquele que está depressivo, para aquele que está conhecendo o Senhor, é só continuar usando a fé no Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas, né? E se alimentar da palavra, da Bíblia e dos materiais, né? Buscar os materiais, buscar a mesa, né? E eu digo também a assinatura da TV Menorá, né? Que é uma manancial também, tem de tudo, né? Todos os problemas, por exemplo, se está depressivo, se está com depressão, só vai lá e vai na busca ali, vai ter diversos assuntos para depressão que vai abrir o entendimento, né? E vai fazer com que a pessoa entenda o que é a depressão e o que pode curar ela da depressão, né? E nesses últimos meses, se eu não me engano, né, o irmão também foi ungido como missionário, né? Oficialmente Sim. aí ungido pelo Senhor, né? O irmão pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência? Sim, claro. Então, eu falava para o nosso presbítero, o irmão Márcio Santa aqui, eu falei 2 vezes para ele, irmão, é assim, eu não tenho essa pretensão assim de ser um missionário, nem mesmo um presbítero, né? Mas eu dizia para ele assim, mas eu disse para ele que eu sabia também que o Senhor não quer que a gente fique uma vida toda só participando de culto e, né? E Ele quer que a gente venha a se preparar mais para que a gente possa ser usado por Ele, né? Como ferramenta, como vaso, né? Para levar o Evangelho àquelas criaturas que ainda não conhecem o Senhor, que estão lá fora, como era o meu caso anteriormente, né? E o caso de todos nós, né? Antes de conhecer Cristo, a gente vivia perdido no mundo, né? Perdido em várias coisas, achando que estava bem, mas na verdade a gente não estava bem. Então, eu sabia que o Senhor precisa da gente. Ele nos escolheu, não foi só para participar de culto, né? De culto. Ele nos escolheu para que a gente venha se preparar realmente, se consagrar para ser usado por Ele. E então eu entendi quando eu fui nessa reunião, eu recebi um convite do Senhor para estar na reunião, né? Mas eu não sabia exatamente para que seria, né? Este convite, mas sabia que alguma coisa ia acontecer lá, né? Não sabia exatamente o que era. Mas quando eu participei, aí eu consegui ir um dia antes para participar do seminário, né? Que estava acontecendo, né? E aí nós participamos do segundo dia do seminário e aí No encontro presbitério? do presbitério, isso, encontro do presbitério. Daí eu voltei com a minha mente renovada, sabe?
Que aí eu tive uma conversa com Deus lá e eu peguei e falei para o Senhor, ó Senhor, eu não estou preparado, não, mas eu sei que é o Senhor que prepara todas as coisas, inclusive a obra do Senhor, a obra do Espírito, não é minha, não é da carne, né? Se eu for fazer por mim mesmo, não vai dar certo, né? Então, então eu tinha essa consciência, eu peguei e conversei com o Senhor lá, Senhor, o Senhor me chamou até aqui, o Senhor me convidou para vir até aqui, e eu não sei exatamente o que vai acontecer, isso antes de eu ser informado que eu ia ser ungido missionário, né? E aí falei, coloquei tudo para o Senhor e me entreguei para o Senhor. Não, então seja feita a tua vontade, Senhor. Antes eu falava que eu não tinha essa pretensão porque eu não me considerava preparado, mas então já que o Senhor está me chamando, o Senhor vai me preparar. Então seja feita a tua vontade. E aí voltei de lá aqui para Joinville assim, com a mente renovada e aquela vontade, aquele ânimo e aquela certeza assim de que estava chegando o momento de eu ser usado pelo Senhor, né? Então, aí eu pensei, não, então é a partir de agora que o Senhor vai começar a me usar realmente e vai ser a partir de agora que eu vou ter que me consagrar mais ainda, né? Eu consagro, né? Para que o Senhor venha fluir mesmo, que seja o Senhor me usando e não eu, né? Não a Karen, não o Gerson, mas sim o Senhor, né? E voltei muito feliz e arrependido de dizer aquelas coisas que eu não almejava, não queria, né? E não tem que querer, né? Porque eu não sou mais dono de mim mesmo, né? Após o batismo, o Senhor me comprou, o Senhor é meu dono, então Ele faz o que quer de mim. Então, quem sou eu para dizer que não quero isso ou não quero? Mas eu dizia assim, não com dureza de coração ou por rebeldia, sabe? Eu dizia só por não me achar preparado, mas eu sabia que a gente tinha que evoluir, tinha que crescer, tinha que levar o evangelho às outras criaturas, né? Fazer o ID, né? Que é o que o Senhor quer, o Senhor exige de nós, né? É uma E graças a Deus, questão bem parecida com a do batismo, né? A gente decide e então o Senhor nos preenche, a gente toma a decisão, a gente realiza, né, o ato de se batizar e depois o Senhor faz a obra, né? Assim como a decisão de servir o Senhor, né? Seja como missionário, seja como presbítero, onde tu estiver, né? No momento que tu decidir servir o Senhor, aí então é que Ele vai te capacitar, né? A servir, a capacitar a entender as obras que vão vir para as tuas mãos, né? E precisa dessa realidade que o irmão acabou de comentar, né? Eu preciso me consagrar para o Senhor fazer também a parte dele, né? Não posso só, o Senhor vai fazer tudo e descansar, né? Mas é uma junção, né? É uma unidade. Eu e Cristo vamos fazer a obra, né? Eu permito que Ele entre dentro de mim para fazer essa obra, né? E é uma experiência que só o Senhor pode nos proporcionar, né? Porque são atitudes que a gente não teria por nós mesmos, decisões que nós não teríamos por nós mesmos, mas o Senhor encontra lugar dentro de nós, né, para realizar aquela obra. Pois é, então, hoje eu sei que eu tenho uma nova vida, né, e eu louvo a Deus por isso, né, e só tenho que agradecer ao Senhor, né, e eu sinto muito de não ter conhecido o Senhor bem antes, né, mas não mas é tudo no tempo do Senhor, né? Então o Senhor quis que fosse neste momento, né? Então, por isso que eu digo, o Senhor me permitiu que eu passasse por outros problemas assim, para mim entender que era só Ele na minha vida, né? Que Ele tinha um plano e um propósito para minha vida, e Ele permitiu que eu passasse por aquela situação para me quebrantar, para mim buscar Ele, né? Para me entender que era Ele, né? Que era a solução da minha vida, né? De meus problemas, né? E foi neste lugar que eu, pela primeira vez, eu vi um versículo da palavra, foi em João 8:32, que era: conhecereis a verdade vos libertará. E isso eu vi numa parede, assim, numa cartolina, num cartazinho bem simplesinho na parede. Eu li essa frase, assim, e aí aquilo me chamou a atenção, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. E aquele foi o versículo aqui que me chamou muita atenção e eu fui buscar na Bíblia depois, né? E aí eu comecei a entender, né, que o Senhor estava falando comigo, né? E até então, naquela época, eu nunca tinha colocado a palavra, as minhas mãos na Bíblia, né? Não entendia nada, né? Mas aquilo me chamou a atenção, que ali foi o primeiro versículo da minha vida, né? Conforme eu falei ali
o Senhor nos liberta de todas as prisões, né? Prisões emocionais, prisões naturais. E eu digo assim que eu já tive problemas com a justiça, né? Referente a drogas também, né? E com outro crime relacionado assim a subtração de valores, né? Então, neste período eu morava em Charqueados, daí eu fui morar na cidade de Caxias, né, no ano de 92. E aí lá por 93 eu comecei, né, me aprofundei um pouquinho nas drogas e acabei caindo na vida do crime, né? Infelizmente, né? E aí neste ano de 93 até 95 eu comecei a me empolgar porque estava me rendendo lucros, né? Em relações estava entrando dinheiro fácil, muito rápido, e eu comecei a me empolgar com aquilo, porque eu não conhecia o Senhor, né? Então, o dinheiro estava entrando muito rápido nas minhas mãos, e eu estava fazendo muitas coisas, assim, achando que o dinheiro era tudo na minha vida, né? E aí me empolguei, e aí porque o inimigo é assim, né? Ele dá bastante corda pra gente para depois, né? E aí lá pelo ano de 97, aí aconteceu que eu entrar numa penitenciária, né? Na penitenciária industrial de Caxias do Sul. E aí começou, né? Essa situação aí de cumprir pena, né? Mas assim, eu louvo a Deus assim, porque o Senhor não permitiu que eu tivesse tirado a vida de alguém ou que eu tivesse subtraído valores de pessoas que não tinham condições, sabe? Eu me empolguei porque naquela época eu conheci pessoas, né, que nas drogas a gente vai buscar drogas em determinados lugares, né? E aí a gente acaba conhecendo pessoas. Eu conheci pessoas que já faziam isso, né? Que assaltavam bancos e tal, né? E aí acabaram me convidando e eu fui, né? Acabei aceitando o convite, conforme eu falei, né? Comecei a me empolgar porque aí entrava bastante dinheiro e aquela coisa toda, né? Aquela facilidade, mas mesmo assim eu trabalhava, né? Eu trabalhava e tudo. E aí, não, em alguns momentos, assim, eu até faltava o emprego, conforme aquela data determinada, para fazer aquele certo tipo de crime, né? Que era os assaltos a banco na região da Serra e do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente se empolga, né? Quando a gente não conhece o Senhor e a E gente foi lá vê que o dinheiro... dessa vez que tu viu a primeira palavra que tu comentou antes. Exatamente. Foi lá na penitenciária industrial de Caxias do Sul que eu vi num cartazinho este versículo, né? E isso aí foi um irmão que colocou lá, que ele tinha ficado um bom tempo na cidade de Charqueados, na PEG, né? Que é uma penitenciária muito conhecida lá, que é o Complexo Penitenciário ali em Charqueados, né? E ele ficou muito tempo lá, e ele era de Caxias, daí ele estava quase saindo para condicional e conseguiu uma transferência e foi para a penitenciária de Caxias, né? E aí depois eu comecei a falar com ele lá, e comecei a falar com outras pessoas que já tinham se convertido, que estavam só aguardando para irem para o semiaberto, depois do condicional, né? E ali que eu comecei a pegar a palavra, né? Comecei a ler, comecei a meditar e tudo, né? E aí depois comecei a participar lá dentro também tinha os cultos lá, tinha duas denominações que iam no sábado, e tinha mais a pastoral carcerária, né, que era da Igreja Católica, né? Então eu participava dos cultos, né? Foi lá que eu comecei a ter um interesse em buscar o Senhor, porque eu vi o que eu estava fazendo naquele ambiente, quando eu estava lá fora, quando eu estava com dinheiro, estava tudo certo, era alegria, eu fazia várias coisas, né? E aí, quando eu entrei lá para dentro, eu vi que as coisas tinham mudado, né? Que o dinheiro não era tudo na vida e que o maior bem, quando a gente está lá dentro, a gente fala que o maior bem é a liberdade da gente, né? E aí eu comecei a buscar o Senhor e eu queria liberdade, né? Eu queria voltar, né, para o seio familiar, para a vida social, né? São maneiras que o Senhor encontra, né? Pra conseguir ministrar no nosso coração de forma que a gente vá realmente entender, né? E o Senhor sabe o que é necessário pra cada um, né? Pra conseguir depois ter essa comunhão de verdade com o Senhor, né? Gerson, nosso tempo se foi agora, mas eu queria que tu deixasse aí umas palavrinhas finais pra quem acompanhou a tua história até aqui. Tá bom.
Então, é assim, eu diria para todos aqueles, tanto os irmãos novinhos, como os mais amadurecidos, ou os que vão chegar, né? Eu diria assim que a solução é a gente se alimentar da mesa do Senhor, né? Se nutrir espiritualmente, né? Buscar o Senhor na palavra, nos materiais, né? E buscar o Senhor, se nutrir espiritualmente para crescer, para se fortalecer espiritualmente, né? Para crescer em vida. E aí, dessa forma, a gente sabe o caminho correto a seguir, né? A trilhar, né? Então, a gente só tem que buscar o Senhor, depender do Senhor, porque antes eu não dependia do Senhor, eu era muito autoconfiante, eu achava que eu dependia de mim mesmo, né? E hoje eu sei que eu dependo do Senhor só, né? E todos aqueles que estão chegando na vida da igreja, eu creio assim que tem que depender do Senhor e não de homens, né? Então tem que buscar no Senhor para crescer em vida, para amadurecer e para seguir firme, né? Eu posso deixar só um versículo? Claro. Rapidinho. Que está em João 8:12, que é Jesus, a luz do mundo. Ó, de novo, nessa palavra, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aquele versículo, para quem não conhece o Senhor ainda, né? João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E quero também agradecer, né, por convite, por estar participando deste programa que é tão importante assim para levar assim o testemunho de muitas pessoas, né, um testemunho verdadeiro de pessoas que já passaram por diversos problemas que hoje estão libertos, curados e estão nos caminhos do Senhor, né? É um programa edificante espiritualmente para todos nós, né? Com certeza, esse é o objetivo, né? Auxiliar os irmãos que já estão nessa caminhada ou que estão chegando, né? Gerson, muito obrigada por dar teu testemunho aqui. Foi um prazer te receber, te conhecer um pouquinho da tua história, né? Daquilo que o Senhor fez na tua vida e que Ele vai continuar ainda. Agradeço pela tua participação e agradeço também a todos que ficaram aqui com a gente, né? Para ouvir teu testemunho. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.